assim. A palavra de Deus fala que Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. O único assunto de Paulo era Cristo. E não deve ser diferente na vida do homem e da mulher que serve a Deus. O que nos dá prazer e alegria é falar de Cristo, de falar das suas grandezas, de falar dos seus milagres, de sua maravilha realizada na nossa vida, na nossa família. Paulo, ele cumpre o seu ministério com fidelidade. Paulo cumpriu o seu ministério com fidelidade, que ao findar o seu ministério, ele mesmo falou que ele combateu um bom combate. Ele mesmo se expressa assim: combati o bom combate como um bom soldado, encerrei a carreira, vou morrer em breve, mas o principal eu guardei, que é a fé. Glória a Deus. Desde agora o que me resta é receber a coroa incorruptível que me dará o santo juiz naquele grande dia. Lembra de domingo que eu falei? Do juízo, do julgamento, no dia do Senhor, naquele grande dia, quando será um espetáculo ao céu aberto, os ímpios sendo condenados e a igreja sendo coroada. E ele fala claramente: receberei do santo juiz a coroa incorruptível. Aí ele fala: não somente a mim, mas todos quantos amam a sua vida. Você ama a vida de Cristo? Então diga assim: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O único assunto de Paulo era falar de Jesus Cristo. O assunto do ministério de Paulo era falar de Cristo. Hoje tem os debates a respeito da doutrina de Lutero, da doutrina de João Calvino, da doutrina de Armínio, da doutrina de Wesley, de tantas e tantas doutrinas de corrente de pensamento humano. Mas graças a Deus que nós não temos que se apoiar em doutrina de Martinho Lutero, em doutrina de João Calvino, em doutrina de Hermínio, na doutrina wesleyana. Nós temos que nos apoiar na doutrina de Cristo, na palavra cristocêntrica que invade os corações. A palavra de Deus, ela é poderosa. A graça de Deus, ela é irresistível. Ela, quando entra na vida do homem e entra na vida da mulher, opera o grande sinal, o grande prodígio. Eu digo por mim, quem eu era? Eu era um adorador de imagem de escultura. Os meus primeiros passos de vida foi dentro de um centro espírita, e mais à tarde dentro de alguns terreiros de macumba, né? Eu era apaixonado pelas imagens de escultura, tanto que eu me inclinava todos os dias ao trabalhar. Eu tinha que me inclinar e beijar os pés de uma estátua gelada, né? Eu fui assim, mas quando eu ouvi falar que não é necessário nada disso, que não precisa nada disso, aí eu entendi que nós temos que prestar culto somente a Deus e adorar somente ao Senhor. E hoje o nosso assunto aqui nesta noite é falar a respeito de Cristo e de sua obra salvífica, de sua obra regeneradora, de sua obra extraordinária nas vidas daqueles que creem, nas vidas daqueles que esperam no Senhor. É como o Salmo 40, não é verdade? Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aí o verso 2 cumpriu na minha vida. Tirou-me de um lago horrível,
de um charco de lodo, firmou os meus pés sobre uma rocha maciça, colocou um cântico novo nos meus lábios. Glória a Ele para sempre. Glória a Deus. Paulo começa dizendo aqui no verso de número 1, dizendo: pelo que, tendo este ministério, quem é que tem ministério aqui? Dá uma glória a Deus. Você tem ministério de Deus na sua vida? Tem? Você que é pastora, você que é evangelista, você que é diácono, você que é diaconisa, você é cooperador, você tem um ministério na sua vida. Então honre esse ministério, tá bom? Honre ele. Louvado seja Deus. Porque tendo este ministério, Paulo tinha o ministério de falar de Cristo, segundo a misericórdia, não é? Segundo, o que é misericórdia, irmão? Misericórdia é graça, é favor, é bondade de Deus. Segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Aqui o Senhor está dizendo: não desfaleçamos. Não desista, minha querida, não desista, meu querido, porque a obra de tuas mãos existe uma recompensa. Não desista. Em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, Jeremias ele fala que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. A bondade e a complacência de Deus que enviou o seu único Filho para todo aquele que nele crer, não morra, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Não desfaleçamos, antes, verso 2, rejeitamos as coisas que por vergonha, irmão, rejeitamos as coisas que por vergonha. Tem coisas que muitas vezes eu pratiquei e eu senti vergonha. Hoje eu sinto vergonha de muitas coisas que eu fiz lá atrás, e a consciência nos acusa, né? Não é verdade? A gente sente vergonha, não sente? O camarada que não sente vergonha é porque o Espírito de Deus não está na vida dele, não é mesmo? É porque ele acha normal. Então Paulo claramente está dizendo: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Quem é a verdade? Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A tua palavra é verdade, é escudo e broquel. Aleluia. A verdade, ela realmente causa, por muitas vezes a gente pode ter sido machucado pela verdade, mas a verdade, ela vai nos solidificar. A verdade vai nos estruturar. Tem uma cambada de mentiroso, né? De mentirosa, né? Apoiando nas coisas vergonhosas. Hoje eu conversava com o meu irmão e falava para ele: irmão, não aceite esse tipo de gente dentro da tua casa, meu filho, né? Irmãozinho abençoado, mas você precisa conhecer Bíblia, precisa conhecer a verdade. Não aceite maldição dentro da tua casa. Leve para dentro da tua casa as bênçãos de Deus. Leve para dentro da tua casa somente a legitimidade. Não leve nada falsificado. Não leve nada que não é legítimo, porque tudo aquilo que é falsificado, tudo aquilo que não é legítimo é maldição, né? É maldito. Então nós não aceitamos nenhum anátema na nossa vida. Está repreendido
repreendido todo anátema, toda maldade, toda incredulidade, todas as forças ocultas, contrárias, oriundas das trevas. Nós não aceitamos e repreendemos no nome do Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus nós repreendemos. Somente a verdade na sua vida. Aceite somente a verdade. Mas se ainda o nosso Evangelho, verso de número 3, mas se ainda, você lembra que eu falei terça-feira para o rapaz que tinha que aprender? Cadê ele veio? Não veio, né? Não veio aprender. Você vê como são as coisas? Ele quer pregar, quer manduína, agachou e fica só nisso, e bababá, só isso. Mas verdade bíblica não tem, né? Nós temos que nos respaldar na palavra, aqui no Evangelho, porque a palavra é verdade. Porque quando vier o tentador, porque ele vem na sombra da noite, o tentador vem, mas quando ele vier, o que você vai usar? A palavra, não é? A palavra, você vai vencer pela palavra. Por mais que nós estejamos fraquinhos, mas se a palavra estiver dentro de nós, nós vamos rejeitar e vamos vencer. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Vocês entenderam isso aqui? Entenderam? Alguém entendeu isso aqui? Paulo fala, se o nosso Evangelho, o Evangelho que eu prego, está encoberto. O que é encoberto? Que não é revelado. Se está encoberto para os que se perdem, está encoberto. O que Paulo está dizendo? Que nem todos querem ouvir o Evangelho. Que nem todos querem mudar a sua vida, querem continuar no pecadão, querem continuar nas mazelas, querem continuar na sua vida frustrada, falsa, querem continuar nas glórias passageiras deste mundo, em vez de se apoiar nas glórias futuras que jamais se passarão, que está em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, ainda que o nosso Evangelho esteja encoberto para os que se perdem, que vai perder a salvação, esteja encoberto, porque o miserável não quer abrir o coração, não quer abrir o seu entendimento para que a palavra possa curar ele, salvar, libertar, transformar, porque é a palavra que liberta e que transforma. O diabo Fábio, lá da igreja quadrangular, ele perdido, mergulhado na cachaça, mergulhado no vício, a menininha dele grudou aqui na calça dele, pequenininha, pai, não faz isso não, pai, vamos para a igreja. Sabe o que aconteceu? O bicho foi pego para a igreja. E chegou lá, os irmãos abraçaram ele, percebeu, mas colocou ele sentadinho no banco. Hoje o homem é uma bênção. É isso que Deus faz. Deus faz coisas grandes, né? Para aqueles que abrem o coração, mas porque não abre, fica encoberto mesmo, não vai ser revelado mesmo, porque o cara não quer. Olha só, para vocês entenderem que isso aqui é as pessoas que não abrem o coração. Vejam o que diz o verso 4: nos quais o Deus deste século, aqui está falando de Deus, é isso, o Deus deste século. Quando se fala Deus desse século, é o principado. Vocês já ouviram falar em principado e potestade? O que é um principado? É um anjo, é um demônio, que eles atuam em certas regiões, né? Esse se chama principado. Foi aquilo que aconteceu com Daniel. Quando Daniel orava, Gabriel veio entregar, conversar com Daniel e levar a oração de Daniel até o céu. Aí o príncipe da Pérsia, o principado da Pérsia, esse demônio, o próprio diabo, né, impediu de Gabriel ir. Ou seja, esse era mais forte do que Gabriel e segurou a Gabriel. Gabriel teve que clamar aos céus, e quando Gabriel clamou,
Deus enviou a Miguel para socorrer a Gabriel e abrir águas para que Gabriel subisse e levasse a oração de Daniel. O principal é isso, são demônios que dominam certas regiões, certos continentes. Aqui, o Deus deste século, Deus com letra minúscula. Quando se fala Deus em letra minúscula, é demônio, é o diabo, é o Satanás. Quando se fala Deus em letra maiúscula, é o Senhor Jeová, é o grande El Shaddai, nos quais o Deus desse século, o diabo, cegou os entendimentos dos incrédulos. Quem não crê na palavra é incrédulo. Cegou os entendimentos. Aqui, ó, razão, é na razão, é no intelecto, é no intelecto. A fé nasce por ouvir a palavra de Deus. É no intelecto que o Deus desse século trabalha na mente e desce do coração. Louvado seja Deus. O Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, Satanás trancou o coração do cara, trancou, e ele também não permite se abrir. O entendimento dele é um entendimento cauterizado, né? Não abre espaço para que o Espírito de Deus possa entrar e possa fazer uma obra. Meu filho, é preciso abrir o coração, né? É aquilo que Davi fala lá no Salmo de número 119 e no versículo de número 11, ele diz: escondi a tua palavra dentro do meu coração, para eu não pecar contra ti. Você pode glorificar Deus por isso? Não é verdade? A palavra nos fortalece. A palavra é um manjar que nos sustenta, tá? É o alimento espiritual. A palavra que nos dá força. A Bíblia fala que nos 40 dias e 40 noites do deserto, quando estava terminando essa etapa dos 40 dias e 40 noites em jejum no deserto, veio um tentador para tentar o Senhor Jesus Cristo. E ali ele sabia que o Senhor Jesus estava com fome, e ele falou para o Senhor Jesus Cristo: se tu és o Filho de Deus, olhe para aquelas pedras, mande que elas se transformem em pães e coma. Aleluia. O que Jesus falou? Respondeu ele dentro do que? Da palavra. Mas está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Palavra de Deus, né? E o bicho não se conteve. Pegou o Senhor Jesus e o levou lá no alto do monte e mostrou todos os reinos do mundo. Tudo isso aqui, toda essa glória transitória e passageira que será destruída, né? E ali ele falou assim: você me prostrado, me adorares, porque ele é o Deus desse século. Se você me adorar, te darei todas estas glórias. Aí o Senhor Jesus falou: mas está escrito: somente o Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Somente ao Senhor, ao único que é digno de toda a honra, de toda a glória. Resiste o diabo com a palavra de Deus. Está dizendo: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Como que é resistir o diabo? É não compactuar com as suas propostas, é não compactuar com o presente século e com esse sistema
fajuto e miserável e maldito. Nós não compactuamos, nós apenas adoramos aquele que vive e reina para sempre. O diabo cegou o entendimento desses incrédulos. Se você não aceitou a Cristo, se você não abre o coração e não abre o teu coração para o Espírito Santo entrar, para que você possa ter essa palavra dentro da sua alma, para quando terminar os seus dias e você estiver na eternidade, você é um incrédulo, essa é a grande verdade. Paulo fala assim no versículo 5: porque não nos pregamos a nós mesmos. Paulo, não estou pregando, né? Porque os caras ficam brigando aí por causa da doutrina de Wesley, da doutrina de João Calvino, da doutrina de Martim Lutero, da doutrina de Hermínio, né? Da doutrina A, da doutrina B. O grande apóstolo Paulo está dizendo aqui, né? Nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, o quê? Cristo o quê? O Senhor. Jesus é o Senhor. Senhor com letra maiúscula, é o Deus, é o teu Deus. O Senhor. Pregamos a Cristo, o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Paulo falou o quê? Que ele é o quê? Servo de quem? Dos crentes. Olha para cá, o apóstolo Paulo falou que ele era servo dos crentes. Pastor tem que ser servo, meu filho, tem que servir. Pastor tem que servir. Olha o que o grande apóstolo Paulo está dizendo, que ele está falando claramente que ele é servo, né? Ele é servo do Senhor, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus Cristo. Porque tem uns caras aí que acham que eles têm que ser adorados na igreja, que eles é os ungidos, com essas histórias dos ungidos, né? Não toque no ungido, não toque, vai te catar, rapaz, não toque no ungido, né? O ungido é o Cristo poderoso, né? Da descendência de Davi, o rei poderoso, aquele que retornará, aquele que assentar-se-á em seu trono lá em Jerusalém, governará a terra, e todos terão que tributá-lo, que adorá-lo, que glorificá-lo. Aleluia! A honra, a glória, o louvor pertence somente ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. O verso 6: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse o quê? A luz. Quem é a luz? É Cristo. Lá em Isaías 53 fala: a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, que residia perto da sombra da morte, estava nas densas trevas, raiou a grande luz. A luz é o Senhor Jesus Cristo, a quem ressuscitou, a quem resplandeceu em nossos corações. Porque Deus que disse que das trevas resplandeceu a luz. Antes nós estávamos nas trevas, agora nós estamos lá na luz. É quem resplandeceu em nossos corações. Foi Deus que fez entrar no seu coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Quem adora a Cristo adora a Deus. Cristo é o Senhor, né? O entendimento se abriu e o Senhor Jesus fez a grande obra na vida daquele que crê, na vida daquele que espera no Senhor. Meu filho, para você pregar a palavra de Deus, você tem que estudar a palavra de Deus, você tem que entender. Não é desse jeito, de qualquer maneira. Você trata com vidas, você tem que aconselhar, você tem que doutrinar. Para doutrinar tem que ter conhecimento, tanto conhecimento espiritual como bíblico. É preciso ter esse respaldo, senão vem o tentador, vem o usurpador, vem as potestades e eles passam por cima.
Agora, se você tiver conhecimento, se você tiver ciência, você repreende o mal no nome de Jesus. Não é mesmo? No nome de Jesus. Glória a Deus. O versículo de número 7, o evangelho que Paulo pregava, o poder que Paulo tinha do evangelho, o poder de Paulo vem somente de Deus. O poder dos crentes vem somente de Deus. Nós temos que crer no Senhor, não é? Não temos que crer. Aí tinha um rapaz aqui, ó, que ele ficava perturbando a gente, lembra? Esse cara perturbou a gente por quanto tempo? Foi muito tempo, né? E eu, como sou sangue quente, eu vi a hora de desviar. Eu pedi oração para tudo quanto é gente do canto do Brasil, para vocês imaginarem. Porque eu não estava aguentando mais, porque a gente tem aquele sangue quente. Eu falei, Senhor, mas se eu fizer, escandaliza a tua obra. Deus arrancou. Por quê? Por causa do poder do quê? Dos crentes e da oração dos crentes. Deus ouve a oração. Deus ouve. Quando você tiver alguma dificuldade, procure ajuda em oração, viu? Procure, espalhe e mande as mulheres de Deus, essas santas de Deus que tem por aí orar. Porque o diabo cai em nome de Jesus. Ele cai, né? Porque o poder da igreja vem de Deus. E o poder apostólico de Paulo vinha de Deus. Veja só o que diz o verso 7. E esse poder está na sua vida. Está no seu corpo. O seu corpo é um vaso. Viu? É um vaso de barro. Não é um vaso, mas não são um vaso de barro? O poder de Deus está na sua vida. O maior tesouro está no vaso de barro. Qual que é o maior tesouro? É o Espírito Santo. Está no seu coração. O Deus é o Espírito Santo. Está no vaso de barro. Se você deixar ele te conduzir, ele vai te conduzir. Simples assim. Olha só que esse cara. Vou contar para você, viu? O verso 7. Temos, porém, esse tesouro, coisa linda, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí eu fico olhando para os gospels da vida. Por isso que eu detesto esses caras, esses gospels. Eu detesto esses caras, esses gospels da vida. Não vem que eles não me descem por ela abaixo. Os gospels da vida. Que esses caras, eles usurpam da glória de Cristo. Eles enchem os bolsos de dinheiro, né? Vive uma vida ali, a maioria é tudo maloqueiro, essa raça miserável de gospel aí, entendeu? Né? Esses caras não fazem nada para ninguém a não ser ganhar dinheiro. Essa é a grande verdade. Exceto alguns, a gente sabe que sempre tem aqueles lá que pertencem ao Senhor Jesus, né? Tem isso. É como os caras falam, pastor, tome vergonha da sua cara, você fala que é pastor, rapaz, tu é um burro. Que pastor? Existe pastor e existe lobo. O que é pastor é pastor, o que é lobo é lobo, né? Lobo é lobo, pastor é pastor. Tem que entender isso. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. O que é o vaso de barro? É o seu corpo. Temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O dom não é teu, o dom é de Deus. Se tu pula, se tu grita, se tu sapateia, se tu canta bonito, se tu prega bonito, não é tu, é o poder de Deus, é a glória dele, que naquele grande dia você vai devolver o dom para ele, e ele vai cobrar. Eu te dei 5, tu granjeou quanto? Eu te dei 2, tu granjeou quanto? Eu te dei 1, tu granjeou o quê? Granjeou só para tu? Ele vai requerer os dons, meu filho, você vai ter que prestar conta. O ministério não é teu, o ministério foi Deus que te deu. Você tem que zelar, porque o teu ministério vai acabar. Não acaba? O ministério acaba. O ministério de Elias acabou. Elias, eu estou aqui, fui muito zeloso por tua obra. Mataram todos os profetas do Senhor. Jezabel matou todos os profetas, só ficou eu aqui. Ele
só eu tenho sido muito zeloso por tua obra, só ficou eu. Elias, engano teu, Elias. Eu, o Senhor dos exércitos, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram a Baal, louvado seja Deus, e não beijaram a Baal. Teu ministério acabou a partir de agora. Pronto, acabou, não te quero mais. Acabou, teu ministério acabou. Vai lá na casa do fazendeiro lá, lá do lado de Samaria, tem um fazendeiro lá, o seu filho está trabalhando lá na terra. O nome dele é Eliseu. Ele está trabalhando lá com a junta de boi. Passa lá, porque é aquele que eu quero. Ele é fazendeiro, ele não vai ser mais fazendeiro agora não. Agora ele não vai ser mais rico nem milionário. Agora ele vai ser servo, vai ser profeta, vai pregar a minha palavra. Não é verdade? Eliseu era rico, meu filho, era fazendeiro, viu? Eliseu era rico, fazendeiro. O profeta Elias, quase que veja Elias com aquele semblante firme. Eu acho que Elias era um homem bem forte, né, fisicamente. Elias passou, arrancou a sua capa e jogou em cima do moço. O moço sabia quem era o profeta, ele conhecia, né? E o profeta jogou a capa em cima dele, ele entendeu. Ué, Deus tem me chamado para uma missão. E Eliseu falou: então deixa beijar meus pais e minhas mães, vamos catar aqui essa junta de boi, vamos matar e vamos fazer um churrasco de despedir, que agora eu só vou ser profeta do Senhor. Sim, meus pais, aleluia, porque a excelência do poder é de Deus, que habita no vaso de barro. Você é apenas um vaso, nada mais, só isso. A glória é de Deus, a honra é de Deus, louvado seja Deus. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus seja não de nós. Aqui, quando fala de vaso de barro, que antigamente, na época de Paulo, isso aqui é um costume de época. Vocês não sabem, mas ele está falando em linguagem de época, né? Ele está citando o nosso corpo, mas segundo a sua época, os grandes tesouros eram armazenados nos vasos de barro. As riquezas das pessoas eram juntadas e colocadas dentro dos vasos de barro. Ou seja, era o cofre dos caras, era o vaso. Então tudo que era precioso, de riqueza, era depositado dentro do quê? Do vaso de barro. E a maior riqueza está dentro do vaso de barro. O Espírito Santo está na sua vida. Sinta-se orgulhoso por isso. Louvado seja Deus. Agora veja só o que Paulo fala aqui. Você quer pregar? Você pensa que é só vir aqui pregar? E a responsabilidade depois? E quando você tiver que aconselhar? E quando você tiver que ir nos hospitais? E quando você tiver que expulsar os demônios? E quando você tiver que entrar em lugares que tem que estar matando um no outro? Como é que faz? Tem que estar preparado. O verso de número 8: em tudo somos atribulados, passamos por tribulações. Paulo está dizendo, o grande apóstolo Paulo, em tudo somos atribulados, passamos por tribulação nessa vida, por provas. Quem serve a Jesus passa por tribulação, não passa? Passa. O Senhor Jesus Cristo que falou, não fui eu? O que ele falou? No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo, consequentemente vocês também vencerão. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Muitas vezes deve dar meio borocochô, como diz o outro, né? Mas daqui a pouco Deus usa alguém assim, sim. Aí a alegria do Senhor se formoseia dentro da gente. O crente se renova, não é mesmo? Nós não somos desanimados. Somos perseguidos. Olha o seu nome aqui, perseguidos. Aqui está falando um cara que tinha experiência, né, de perseguição. Porque ele perseguia e depois foi o quê? Perseguido. Perseguidos, mas não desamparados. Você não está desamparado, porque o leão da tribo de Judá está na sua vida. Os milhares de anjos estão do seu lado,
O Senhor manda os anjos, os principados estão aí, governando as regiões celestiais, mas Deus tem os seus anjos para te defender, todos eles. Hebreus 1:14, todos eles são porventura espíritos ministradores para o bem daqueles que vão herdar a salvação. É muito mais ou menos igual aquilo que o irmão postou hoje no Facebook. É aquilo lá, que os bichão vêm, aí ele chega, né? O camarada passa, ele vem destruir, aí o anjo pega e entra na frente. Nós temos o Senhor para nos defender. Louvado seja Deus. O verso 10 é isso? Não foi não. É logo. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Meu filho, eu já usei muito essa frase, hoje eu ando mais curado. Uns dias atrás eu falei aqui, alguém até interpretou errado, né? Aqui, ó, o que Paulo está dizendo aqui? Cadê? Onde eu parei aqui? É o 9? Ixi. É o 9, né? O que ele está falando? Abatidos, mas não o quê? Abatidos, mas não desceu. Um dia eu falei assim: o soldado está ferido, mas não está morto. O soldado está ferido, mas não está morto. Abatido, mas não destruído. Sabe por quê? Porque o Senhor é que cuida de nós. O Senhor cuida de seu povo. Louvado seja Deus. O 10. Trazendo sempre toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Temos que ser santos. O corpo teu é um santuário, e o santuário tem que estar limpinho. A igreja tem que estar limpinha, tudo bonitinho. É um santuário, é um sacrário, tem que estar limpo. O santuário é o que está dizendo aqui, fazendo sempre por toda a parte, mortificando do Senhor Jesus o nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. É assim que pronuncia? Glória a Deus. Glorificado é o nome de Jesus. Verso de número 11. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues ao quê? À morte. Por amor de quem? De Jesus. Esse cara sabia do que estava falando, né? Que ele foi o quê? Foi o quê? Foi decapitado. Lá em Roma, a mão de Nero. Paulo foi decapitado. Assim, o prêmio que ele recebeu aqui na terra foi a espada do carrasco no seu pescoço. Caiu o pescoço de um lado e o corpo ficou do outro lado. Só que quando isso aconteceu, Paulo foi recebido na mesma hora, lá na eternidade. Deus falou: chega, meu filho, desse mundo horrível, vem para cá, que eu tenho delícias reservadas para a tua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós o quê? A vida. O que ele está querendo dizer aqui? Em nós, em ministros, os pregadores. Hoje os pregadores de hoje, eu fico olhando esses caras, dá vontade de bater nesses caras. Olha o que Paulo fala aqui, não é assim? Quantos habitantes tem a tua cidade? O cara quer saber dos habitantes da cidade, que igreja que o cara vai pregar, onde ele vai dormir, qual é o hotel, né? Olha o que Paulo fala. De maneira que em nós é o quê? Os ministros, em nós opera a morte. Nós estamos dispostos a morrer por causa do Evangelho. Mas em vós, da igreja, nos crentes que ouvem a vida, quem a vida é Cristo, da vida e vida com abundância. Então o obreiro tem que estar preparado, meu filho, para tudo. Quer ser pastor, está preparado para ser traído?
Está preparado para ter em abundância? Está preparado para passar necessidade? Está preparado para cozinhar em fogãozinho a lenha improvisado? Passar fome? Mas isso aqui que é evangelho. Você sabia que isso aqui que é evangelho? Isso aqui que é evangelho. Ele que falou: sem ter em abundância e sem passar necessidade, porque Deus, Ele tem me sustentado e nele eu posso todas as coisas. Eu sei estar farto e sei passar necessidade. Então tem que estar preparado, meu filho. Tem que estar no crivo de Deus, para que você entenda a mensagem de Deus para a sua vida. O verso de número 13: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. A gente fala de Jesus porque a gente crê. Não tem como. Não tem como amordaçar a boca de um homem de Deus. Não tem. Aonde a gente vai, a gente fala. Em qualquer lugar a gente dá testemunho. Eu estou falando dos autênticos, não estou falando dos falsificados. Porque os falsificados têm medo, né? Tem vergonha. Eu não tenho vergonha de Cristo. Se eu era uma miséria lá atrás e Jesus me deu a oportunidade de ser um ministro do seu altar, me tirou da onde tirou, né? E me deu essa chance de ministrar, né? Aonde eu vou, eu testemunho e falo mesmo, né? E falo de Cristo com ousadia. E não recuo, não recuo. Em qualquer lugar, seja lá onde for, se a porta se abriu, a gente fala, porque a gente creu. Deus ministrou no nosso coração e nós cremos. Irmão, isso é tão fácil. Eu não estou aqui porque eu quero, cara. É isso que as pessoas não entendem, né? Eu poderia estar trabalhando no rádio, né? Poderia estar trabalhando não sei aonde, lá na empresa, lá como, né? Poderia ter escolhido outro caminho, mas não fui eu que escolhi, foi Deus que traçou isso para a minha vida. Não tem como fugir disso aqui, né? Não tem como. As propostas que a gente deixou lá atrás. Eu me converti a Cristo, eu era jovenzinho. Na minha casa era uma casa de idólatra, de nego ruim, era uma conheceu, de gente ruim. Mas eu fui o primeiro a ser iluminado pelo Espírito Santo. Fui o primeiro a aceitar Jesus. Quando eu ia para a igreja, as meninas passavam para me pegar, eles ficavam zombando: lá vai o pastorzinho. Minha mãe zombava: lá vai o pastorzinho, lá vai o crentezinho. Mas o crentezinho, quando conheceu, não recuou, não. Recuei, não. Né? Minha mãe morreu adorando a Cristo até o último dia. Isso é convicção, né? Porque eu descobri Cristo na minha vida e achei que não ia dar em nada. Quando eu fui na igreja, eu jurava que nunca ia ser crente, que jamais entraria numa igreja de crente. E eu entrei na igreja do crente, na casa do Mané Messias, lá na frente, assim. Não tem uma sorveteria ali? É sorveteria lá, hein? Duas portinhas era ali. A igreja era ali, a igreja Nova Canaã, né? Era ali, a igreja da Dom Pedro. Aí eu entrei no dia 31 de dezembro de 1992, 10 horas da noite, era o culto da vida. Aí lá achei uma gritaria, os crentes gritando, mas os crentes eram crentes de verdade, né? Hoje os crentes de hoje não é nada, essa crencaiada que tem aqui. É o que eu quero dizer, no modo geral. Tem uns crentes que não vai entrar no céu, não tem como. E aquele negócio, eu fiquei até meio constrangido, assustado. Daqui a pouco eu lá no cantinho vi duas mocinhas. Falei: meu Deus, essas meninas estão aqui. Morava 2 quarteirões para baixo da minha casa. Aí terminou o culto, o pastor veio: e aí, gostou? Gostei, não entendi nada. E aquele negócio, gostou? Vai voltar? Virei um quarteirão. Eu falei: nunca na minha vida eu piso numa igreja de crente. Falei isso. Falei. Culto depois, na semana, era
vizinha, parece que elas ficaram lá olhando eu chegar. Quando entrou as duas menininhas lá na porta. Vamos para a igreja? Vamos. Fui para a igreja com elas. Oi? Fui para a igreja com elas. Você vê, isso é amor, viu? Os crentes têm que ser assim. Duas jovenzinhas da mesma idade, lá do bairro. Foram 6 meses me levando para a igreja. Passaram todo o culto, na terça, na quinta, no sábado e no domingo. No culto de manhã, na alvorada com Deus de manhãzinha, que era o jejum e oração, começava às 6 da manhã, terminava às 9 horas da manhã, para a escola bíblica dominical, e terminava às 11 horas da manhã. Depois saía à tarde para evangelizar e pregar nas praças. Foi assim que eu aprendi o evangelho, né? E passados 6 meses eu aceitei a Jesus e o pessoal lá zombando, pastorzinho, não sei o que, grandezinho. Mas um dia eu preguei em ousadia lá, que eu quebrei todos os ídolos, né? Quebrei, né? O temperamento já não era muito bom, né? Naquela época. Hoje já não é bom, imagina naquela época. Mas deu resultado, que 2 semanas depois, a minha mãe entrou dentro da igreja e foi curada instantaneamente. E aceitou a Jesus. E ficou 30 anos dentro da igreja, em nome de Jesus, até a volta de Cristo. Até o último dia, esperando agora a volta do Senhor Jesus. Então acredite no Evangelho. 14. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, o que está dizendo aqui? Nos ressuscitará também. Deus, o Espírito de Deus que ressuscitou a Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Estaremos, ou Ele nos ressuscitará. Se estivermos no pó da terra, ressuscitaremos. Se estivermos aqui vivos, seremos arrebatados e transformados para encontrar com o Senhor. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, o que é graça? Favor não merecido. Para que a graça multiplicada por meio de muitos, a graça multiplicada por meio da sua vida, torne abundante e ação de graças para a glória de Deus. Amém? Através da sua vida, Deus vai abundar a sua graça na vida de outras pessoas. Glória a Deus por isso. Vamos encerrar por aqui, no nome de Jesus. Então, fique sabendo que os magnatas da época de Paulo pegavam um vaso. Vamos supor que isso aqui é um vaso. Pegava todos os tesouros e jogava dentro do vaso, depositava dentro do vaso de barro. Você sabia disso? Eles pegavam os tesouros e depositavam dentro do vaso de barro. Então Paulo falou para que eles pudessem entender, né, que os homens ricos daquela época, o cofre deles era um vaso de barro, jogava todas as suas riquezas ali. Assim Deus depositou a sua maior riqueza dentro do vaso de barro que é você. Dentro do seu coração habita o Espírito Santo de Deus. É assim mesmo? É o Espírito Santo? Não é aquele que quer que valorize? Quero que valorize o que você tem. Você é você, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor desse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Agora o vaso de barro, ele está em você. O Espírito Santo mora em você, até com gemidos inexprimíveis. De novo.
você. Por isso, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, está aí dentro de você, está dentro da sua vida, está dentro do seu coração. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. Clame a Ele e Ele te responderá. Não é isso que diz lá no Salmo 91, lá nos últimos versículos? Se não falha a memória, o versículo de número 12 ou 13, né? Que no dia da angústia Ele me invocará e eu lhe responderei. Ele me invocará e eu lhe responderei. Dar-lhe-ei abundância de dias. Quando eu falo abundância de dias, é a salvação eterna. Dar-lhe abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar ao Senhor.